Eu vou mostrar nesse vídeo como é que nós estabelecemos os relacionamentos entre as atividades no Gantt Project, entre as tarefas, e eu vou mostrar como estabelecer cada um dos 4 tipos de relacionamento entre tarefas que foi descrito no vídeo anterior. Então, para iniciar, eu vou criar aqui 3 tarefas. E eu vou mostrar o relacionamento do tipo final e início, que é o relacionamento que determina que uma determinada atividade só pode começar quando uma outra terminar. Para você estabelecer os relacionamentos entre as atividades é bastante simples. Você vem aqui na tarefa, você clica na tarefa e puxa com o mouse clicado. Então, onde você estiver com o cursor, essa seta vai acompanhar. E você deixa essa seta pousada em cima da atividade que é subsequente. Então, aqui a gente está estabelecendo um relacionamento entre essas duas atividades. E por padrão, o relacionamento que o Gantt Project associa é sempre o final para o início, porque é o mais comum. Aqui eu vou inserir mais um relacionamento desse tipo. Então, o que eu estou especificando aqui? Eu estou especificando que essa atividade aqui, ela só pode ser iniciada quando essa terminar. E essa só pode começar quando esta terminar. Se eu alterar esta propriedade, as demais devem acompanhar, devem refletir essas modificações. Por exemplo, essa tarefa 5 aqui, ela está com duração de 1 dia. Eu vou alterar essa duração para um outro valor. Vamos supor que eu coloque 5 dias. Então veja que a tarefa ela se estendeu, porém o início dessa tarefa ela teve que ser adiado de forma que respeite esse relacionamento entre as mesmas. Eu vou fazer a mesma coisa com essa tarefa, vou colocar uma duração, por exemplo, de 3 dias. Então essa tarefa 7 agora ela foi atrasada para manter esse relacionamento. Os relacionamentos entre as tarefas podem ser observados no seguinte campo. Quando eu abro aqui as propriedades da tarefa, ele tem uma aba aqui chamada Anteriores. Então aqui eu tenho um relacionamento que está me dizendo que eu tenho uma tarefa anterior, que é a tarefa 5, né? Aqui eu estou nas propriedades da tarefa 6. Ele está dizendo que o relacionamento é do tipo final para o início. Eu tenho uma possibilidade aqui de inserir um atraso, ou seja, eu vou dizer que se eu colocar um valor positivo, eu vou dizer que essa atividade 6 ela só pode iniciar depois que a 5 terminar, somados 2 dias. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 2 dias. Se eu clicar OK, então ele coloca aqui um espaço de tempo dizendo, olha, essa atividade, além de depender do final dessa, ela tem que esperar mais 2 dias. Porém, eu posso fazer um adiantamento do tipo, eu quero que exista um relacionamento final para o início, mas eu não quero que essa atividade comece quando essa termine. Eu quero que, por exemplo, ela comece um dia antes. Pode ter uma situação dessas que não faz sentido esperar a tarefa ser totalmente completada. Então, para fazer isso, eu vou colocar um valor de atraso negativo aqui. Por exemplo, eu vou colocar -1. Então, note que agora essa tarefa 6, então, ela vai começar um dia antes do final dessa atividade 5. Se eu alterar essa duração aqui, esse relacionamento ele vai ter que ser respeitado. Por exemplo, eu vou aumentar para 8 dias essa tarefa. Então a tarefa agora ela cresceu para 8 dias, porém esse atraso continua se mantendo e essa relação entre elas continua fazendo sentido. Eu vou criar mais tarefas para mostrar agora o tipo de relacionamento final para final. Então vou criar aqui mais 3 tarefas. E eu vou estabelecer aqui um relacionamento dessa tarefa para essa. Então, ele coloca o relacionamento final para início por padrão, mas eu posso alterar esse tipo de relacionamento. Então, se eu vim aqui nas propriedades, aqui nas anteriores, ele vai me mostrar
o tipo da relação. É importante observar que essa configuração eu só consigo fazer na atividade que é subsequente. Eu não consigo alterar esse relacionamento vendo as propriedades dessa tarefa 24. Eu só consigo alterar aqui na tarefa 25 que ela é subsequente a essa. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, um relacionamento do tipo final para final. Então, aqui as duas tarefas estão relacionadas. Olhando assim, não dá para observar muito bem o que aconteceu. Então, eu vou alterar a propriedade dessa tarefa e vou colocar que ela dura 4 dias, por exemplo. Então, o que acontece? Essa tarefa aqui, agora, ela vai acompanhar o final dela sempre com o final dessa daqui e vice-versa. Se eu tentar alterar a duração dessa tarefa aqui, ela sempre vai alterar daqui para frente, nunca ela vai alongar para trás. Como essa daqui é dependente dessa, se eu precisar esticar o final dela, eu consequentemente tenho que esticar o final dessa minha tarefa 24. Eu vou estabelecer um relacionamento desta para essa e vou dizer também que essa daqui é do tipo final para final. Então eu venho aqui e marco final para final. Porém, aqui eu vou colocar um atraso de 2 dias, por exemplo. Então veja que com esse atraso positivo de 2 dias, eu estou dizendo essa tarefa ela só termina quando essa tarefa terminar, somados 2 dias. Da mesma forma, eu posso colocar um valor negativo nesse atraso. Então vamos supor que eu coloque aqui menos 1 dia. Então ela vai seguir agora esse relacionamento do tipo, essa tarefa ela só termina quando essa daqui terminar, mas com 1 dia de antecedência. Vou inserir aqui mais 3 tarefas para a gente fazer o exemplo de como é que é o relacionamento início para final. Então eu vou estabelecer aqui um relacionamento, eu vou alterar essas propriedades aqui e dizer que ela é do tipo início para o fim. Aparentemente aqui a tarefa sumiu porque ela acabou voltando no tempo. Então eu vou atrasar essa tarefa aqui, vou dizer que ela começa aqui no dia 28. Então o que acontece? Aonde eu jogar o início dessa tarefa, o final dessa tarefa aqui ela vai acompanhar. Se eu alterar as propriedades dessa tarefa aqui, por exemplo, dizer que ela dura 3 dias, ela vai crescer para trás no tempo, porque o final dela está vinculado com o início dessa atividade aqui. Se eu colocar esse mesmo relacionamento, vai acontecer a mesma coisa. Eu vou alterar aqui o relacionamento do tipo início para o fim. Então, o início dessa atividade, o final dessa atividade está vinculado com o início dessa atividade. Então, quando eu tenho esse tipo de relacionamento, eu evito que aconteçam furos do tipo, se essa atividade ela atrasar o começo, essa daqui ela vai se alongar para respeitar esse relacionamento entre elas. Por fim, eu tenho o último tipo de relacionamento, que é o relacionamento do tipo início para início. Então, vou inserir aqui mais 3 tarefas. Vou estabelecer aqui o relacionamento e vou alterar aqui o relacionamento para do tipo início para início. Então aqui aparentemente não aconteceu nada porque o relacionamento está aqui, ele voltou um pouquinho no tempo. Então o que acontece? Se eu atrasar essa tarefa aqui, eu vou dizer que ela vai começar aqui no dia 27. Essa tarefa aqui, consequentemente, ela foi junto porque as duas vão se iniciar juntas. Aonde quer que eu coloque o início dessa atividade, o início dessa atividade aqui vai obedecer. Observe o seguinte, se eu tentar alterar a data inicial dessa tarefa, por exemplo, para o dia 28, ele não vai alterar, ele continua no dia 27. Ele não informa nada, ele só simplesmente ignora, porque ele está respeitando o início dessa atividade aqui e não dela própria. Então, esse campo, apesar de eu poder editar, ele não tem muito sentido. Aqui eu vou colocar o mesmo relacionamento,
Então eu vou marcar aqui como início para início e vou colocar aqui um atraso de 3 dias, por exemplo. Ou seja, essa tarefa aqui eu estou dizendo que ela só vai se iniciar quando essa tarefa iniciar, somados 3 dias. Da mesma forma, posso colocar valores positivos e negativos. Existe uma propriedade aqui no relacionamento que ele chama de dureza, onde nós temos do tipo forte e do tipo borracha. Os nomes não são muito bons, mas o que ele quer dizer com isso? Quando o relacionamento é do tipo forte, ele é muito rigoroso e não é possível fazer algumas coisas que a princípio não fariam sentido. Se eu fizer um relacionamento do tipo borracha, aí eu posso alterar alguns parâmetros dessa tarefa que iriam contra esse tipo de relacionamento. Por exemplo, se eu tentar alterar a data de início dele, ele vai deixar eu fazer essa alteração, porque o relacionamento é fraco, é do tipo borracha. Se eu colocar o relacionamento forte, eu não consigo fazer essa alteração conforme eu já mostrei anteriormente. Então, dessa forma aqui eu demonstrei os tipos de relacionamentos que podem ser estabelecidos entre as tarefas e conforme são setadas as propriedades de uma determinada tarefa, outras tarefas subsequentes elas vão respeitar esse relacionamento. Então, o cronograma ele vai ficando tendo uma precisão muito maior, né? Vai ficando muito mais interessante, mais fácil de organizar o tempo do projeto. Além do relacionamento de atividade para atividade, também é possível estabelecer relacionamento de atividade para marco. Então eu vou colocar aqui duas tarefas, mas eu vou transformar elas em marcos. Então eu marco aqui essa opção ponto de encontro. E eu posso determinar, por exemplo, que quando esta tarefa aqui terminar, então nós teremos um marco. Mas eu posso estabelecer mais um relacionamento, por exemplo, quando esta tarefa e quando esta tarefa terminarem, aí nós teremos um marco. Então aqui eu tenho um duplo relacionamento. Se eu vir aqui nas propriedades, então ele tem um duplo relacionamento aqui, que pode ser alterado da forma como eu quiser, posso colocar atrasos e tudo mais. O que acontece? Se essa atividade aqui, por exemplo, ela demorar mais, porque aqui a gente está vendo, essa daqui ela vai terminar muito antes que essa, mas quando for executado pode acontecer que não. Então eu vou alterar as propriedades e vou dizer que essa atividade que estava prevista para um dia, ela durou 10. Então, o que acontece? A atividade ela terminou aqui, então o nosso marco ele foi adiado também, de forma que ele respeite estes dois relacionamentos. Então, aqui foi possível verificar como podemos estabelecer também relações de atividades para marcos e como esses relacionamentos influenciam a data em que esse marco supostamente vai acontecer.